A paz, irmãos, estamos aqui começando mais uma EBD. A paz aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel. E a nossa lição de hoje, a lição de número 5, fala da liberdade cristã. Nossa revista está falando das cartas de Paulo às igrejas da Galácia, de Éfeso, de Filipenses e de Colossos, né? Os Colossenses. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 e 6 de Gálatas, que o tema é liberdade cristã. O Vitor vai ler aqui para nós o capítulo 5, do versículo 1 ao 7, para nós começarmos aqui no primeiro tópico: liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Então vamos lá, Vitor, por favor. Nossa liberdade é em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé, que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então Paulo vai voltar ao assunto no link da aula passada, porque Paulo vai dizer que eles receberam o evangelho com muita força, com muita intensidade, abraçaram a fé, creram em Jesus e agora eles estavam usando a mesma força, a mesma intensidade para se afastar da fé original, do evangelho da revelação. Então Paulo trata esse assunto da corrida, correr bem. Ele traz uma ideia da corrida olímpica, onde o maratonista, o corredor dentro do estádio, ele tinha lá o seu local adequado para correr e ele não podia sair daquele espaço, né? Então Paulo está dizendo que, de alguma maneira, os judaizantes conseguiram desviar os gálatas da raia que estava correndo. Isso era perigoso, porque eles podiam ter intensidade, velocidade, vigor, mas estavam indo para o lugar errado. Quando eles começaram a corrida, começaram certo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, como Paulo vai falar aos Hebreus, nós vamos ver daqui a pouco, mas agora eles saíram do foco. Eles estavam buscando um novo norte, eles estavam empregando forças para chegar em um lugar que não haveria possibilidade de vida eterna, de revelação, de paz, de liberdade. Por isso Paulo vai tratar aqui, nem a circuncisão nem a incircuncisão é alguma coisa. Só Cristo. Ele fala que Paulo está esperando pela fé, a justiça de Deus, pela fé em Jesus. Mais uma vez Paulo insistindo nessa questão. Mais à frente, no mesmo capítulo, Paulo vai tratar do assunto do fermento que levanta toda a massa. O Vitor vai ler aqui o versículo 9 até o versículo 15, para a gente fechar esse primeiro capítulo aqui da liberdade cristã. Pode ler, Vitor. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear na carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor, pois toda a lei que se resume num só mandamento, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para que não vos destruirdes mutuamente. Então Paulo fala, não use dessa liberdade que vocês têm em Jesus para voltar aos rudimentos da lei, onde Cristo não está, já caducou, era só um símbolo. Esse fermento que dá o crescimento, dá um volume, dá uma beleza, mas na verdade ele destrói toda a massa, né, no sentido
mexe com o metabolismo, mexe com com toda a estrutura da massa que está ali. Tanto que no Antigo Testamento se tratava o fermento como um símbolo do pecado, né? Nos dias da Páscoa tinha que se tirar todo o fermento dos alimentos para que não houvesse nenhum tipo de mudança na estrutura metabólica da farinha, né? Eles tinham que comer aquele pão endurecido. E até eu anotei alguma coisa aqui que fala que o fermento ele amacia o alimento, ele facilita a digestão e dá um sabor agradável. É claro, a gente não vai demonizar isso aqui, a gente está trazendo um exemplo de como o fermento dá uma facilidade. A gente está tratando da questão da facilidade do evangelho, a facilidade da confissão, a facilidade para se adequar aos padrões que Deus quer. A gente vai colocar algumas emendas naquilo que Deus colocou como boa notícia. E isso é perigoso. Paulo está dizendo que é perigoso. Por quê? Quando Jesus disse, vocês têm que se acautelar no fermento dos fariseus e dos saduceus e dos herodianos, você vai encontrar isso em Mateus 16 e Marcos 8, 15. Ele estava falando exatamente da mudança que eles estavam fazendo, da revelação. Eles estavam acrescentando coisas. Os fariseus colocavam jugos pesados nas pessoas. Então, acrescentava-se ali o fermento para ser filho de Deus, para ser agradável a Deus. Eles usavam a hipocrisia de orar nas praças. Eles criaram lá o compêndio da interpretação da lei, dos 613 preceitos. Então, tinham coisas absurdas, da pessoa não poder caminhar, da pessoa não poder tocar. Então, era como se aquilo desse um superpoder. Quem cumprisse aquelas coisas realmente era um homem santo. Já os saduceus não acreditavam nas coisas transcendentais. Eles eram mais voltados para a filosofia grega, eles eram um pouco mais helenizados. E os herodianos eram libertinos. Não havia possibilidade alguma de respeitar nada divinamente. Então, esses são os fermentos que eram colocados para distorcer a palavra de Deus naquele período, e as pessoas ficavam confusas. Tanto que a mensagem que João começou e Jesus ratificou arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles só diziam arrependam-se. É uma necessidade de arrepender-se. Então nós temos agora, nos nossos dias, uma grande responsabilidade. Como é que nós vamos levar a mensagem para as pessoas? Como é que nós vamos viver a mensagem do Evangelho? Se nós acrescentarmos alguma coisa para sermos santos, a não ser a revelação bíblica, aquilo que Jesus nos ensinou, se espelhando e imitando Jesus, se buscarmos uma igreja que se volte para o judaísmo, como a gente viu há algum tempo, até hoje ainda existe, a gente coloca a Arca da Aliança na igreja, toca o chofar, bota a bandeira de Israel na igreja e tal. Não tenho nada contra se nós fizermos um dia um seminário, um estudo das festas judaicas e tal. É uma maneira de se aprofundar, mas trazer os ritos judaicos para o culto como se aquilo fosse uma necessidade para que Deus esteja presente, já é legalismo, já é fermento. Esse é o grande perigo. Se nós trouxermos a filosofia para dentro da igreja, né, entre linhas lá, as religiões ou as seitas ou sociedades secretas, né, a gente colocar maçonaria com cristianismo, pode dar certo, pode caminhar junto, isso é perigoso. Se nós tratarmos a Bíblia como conter a palavra e não ser a palavra de Deus, também é perigoso. Então são coisas que vão entrando na igreja, elas vão entrando sorrateiramente. Você pode analisar na história da igreja, a Igreja Católica Romana não tem a Bíblia como o fundamento da igreja. Para a Igreja Católica Romana, a igreja deu a Bíblia para o povo. Foi a igreja que juntou os compêndios e formou a Bíblia, e a Bíblia é um fruto da igreja. Nós que somos reformados, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus que dá o norte para a igreja, que revela a vida de Deus para a igreja, que
que revela o caráter de Deus para a igreja. Sem as Escrituras, a igreja não pode viver. Então esse é o grande perigo que Paulo está dizendo. Se nós podemos correr, podemos ter atividade, podemos ter forças, mas se Cristo não for o centro, nós estamos correndo perigo de nos afastarmos. Como está em Hebreus 12, Vitor, vai lá em Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 1 e 2. O perigo também de nós incharmos, né? Esse inchaço do fermento traz volume, traz beleza, mas muitas das vezes esse inchaço ele destrói os nutrientes, ele traz problemas internos, né? E aí a gente pode ter uma comunidade muito inchada, com muito volume, com muito barulho, com muita coisa, mas está distante de Cristo. Veja, há um tempo atrás foi colocado na internet uma comunidade, uma igreja evangélica muito conhecida, de muito fruto na área do louvor, mas que estava atraindo as pessoas agora para o culto, fazendo um culto à fantasia. Então as pessoas iam fantasiadas de super-heróis e tal, ficavam pessoas na porta da igreja, não era mais o diácono para receber, né, a comissão para receber aquelas pessoas, mas era um cara jogando, fazendo malabarismo com fogo e tal, e as pessoas iam e estava cheio de gente, entre aspas, se dizendo em nome de Jesus. Então esse é o grande problema de colocar esses fermentos. Não é problema nosso se alguma comunidade, se algum crente, se algum pastor interpreta a liberdade de você ouvir uma música secular que seja qual for, independente do que as pessoas entendam. Tem a música secular, que a gente chama de secular, né? Que é música que pode ser a música clássica, uma música... E tem as populares que estão aí, que são realmente degradantes. E as festas, se a tua festa, você faz uma festa, a fantasia, esse é problema de cada um. Isso é o problema de cada cristão que vai responder pela sua caminhada. Eu estou dizendo que quando a gente coloca esses artifícios para que o evangelho seja mais absorvido, seja mais entendido pelas pessoas, esse é o grande perigo. Porque a mensagem que Paulo está dizendo é que é a mensagem da cruz, onde Cristo entregou-se por nós. Não pode ser diluída com outros artifícios. Lê aí, Vitor. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É claro que a igreja vai precisar ser contemporânea, ela vai ter que usar a música, a arte, né? Todos esses utensílios para a propagação do evangelho, mas que seja centrado na mensagem da cruz. Ela tem que ser uma igreja com a mensagem atualizada, né? Contextualizada, mas que o fundamento seja a cruz, a pessoa de Jesus, o centro de tudo isso. Então ele está dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, corramos a carreira que nos está proposta. Então essa carreira, como ele fala aos hebreus e fala aos gálatas, as pessoas que eram colocadas para correr nas Olimpíadas, eles tinham a sua nacionalidade, eles eram gregos. Nenhum outro podia correr, só o grego podia correr. Então ele entrava na competição porque ele era filho da nação, tinha o DNA de toda a história da Olimpíada. Paulo pega essa visão e coloca para os discípulos de Jesus, os cristãos, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, que eles foram colocados numa raia para correr, ou numa maratona para correr, não para alcançar a salvação pelo esforço da corrida. Eles foram colocados para, no final, receberem o prêmio. O que importa para Paulo é chegar até lá, porque lá vai estar o prêmio, independente da velocidade, independente do tempo. O que importa é ficarmos no caminho e chegarmos no final, porque nesse caminho são os mais que vencedores que foram colocados. Por isso que a perseverança na fé é essa, se manter no caminho, chegar até o final, diante das lutas, diante do que nós estamos vivendo
da Covid, diante dos problemas que antes da pandemia existiam, das doenças, da violência, da escassez, e após a pandemia virá um tempo de recessão, de desemprego, de mais violência, de mais pobreza. Muitos irmãos vão passar por essa necessidade, por essa dificuldade, muitos irmãos já estão desempregados agora, muitas igrejas vão passar por necessidades com dificuldades financeiras, a obra missionária vai sofrer. Não estamos pregando caos, estamos falando da realidade que será após a pandemia. Claro que Deus vai continuar operando, dando escape, livramento, mas em um mundo que está realmente sofrendo uma grande recessão. E nós, que somos discípulos de Jesus, estamos na raia, na carreira, na direção, para no final recebermos o prêmio. É o que Paulo está dizendo. Diante de todas as adversidades, nós temos uma trajetória. E nessa trajetória nós não precisamos nos esforçar para nos salvarmos, nós já estamos salvos. Nós devemos nos esforçar para chegar lá e receber o prêmio que já nos foi dado, a vida eterna, que já nos foi dada em Jesus. Então essa é a liberdade que requer uma vida de obediência na verdade. Logo após ele vai falar da liberdade cristã, implica em produzir vida frutífera, como a vida de Jesus. Então a gente vai olhar para a vida de Jesus e Paulo está dizendo, se vocês observarem tudo aquilo que eu passei para vocês, claro, eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham Marcos, Mateus, Lucas, não, eles tinham, vamos dizer assim, o testemunho das pessoas que estavam vivas, daquilo que os discípulos de Jesus ouviam, das pessoas que viveram e viram os fatos que Jesus operou, e os apóstolos que tinham neles mesmo todos os ensinamentos de Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, nós temos que imitar a Jesus. Diferente dos judaizantes, Jesus entrou na casa de publicanos, Jesus conversou com as prostitutas, Jesus estendeu a mão àqueles que estavam à margem da sociedade, Jesus tocou no leproso. Eram coisas que de alguma maneira elas traziam escândalo para a religião. Então Paulo fala dessa frutificação que nós devemos ter no cuidado. Então vamos ler aí, Vitor, Gálatas 5:22, que Paulo vai fazer uma comparação dessa vida de frutificação. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então em cima ele vai falar das obras da carne, que é toda a natureza humana, as guerras, pelejas, dissensões, invejas, prostituição, glutonaria, são obras da carne. São obras da natureza humana que mesmo que ele tenha uma religião, por mais que ele busque cumprir ritos, está na natureza humana. E o que Paulo vai falar do fruto do Espírito é dado pelo Espírito quando alguém se encontra com Jesus e tem esse suporte para ser gerado nessa pessoa. Voltamos lá a falar de João 15, quando ele fala que ele é a videira e nós somos as varas. Toda vara que está em mim que não dá fruto é cortada. Então a vara tem que produzir aquilo que a árvore está dizendo que ela é. Nós devemos frutificar o que Jesus é. Se nós não fizermos isso, seremos cortados, porque estamos impedindo de manifestar a vida de Deus. É o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Então não há possibilidade de nós dizermos que somos de Jesus, que fazemos que somos a igreja, mas não frutificamos a vida de Jesus. Paulo está dizendo isso para eles. Não há possibilidade, ele está dizendo para nós. Em meio a essa dificuldade que nós estamos tendo, a igreja está, de alguma maneira, sendo movida a voltar a ser a igreja, de deixar um pouco de lado todas as coisas que eram prioridades, né? Muitas vezes administrativas, muitas vezes de construção, né? Que são saudáveis, são importantes, mas são secundárias. E voltar a ser a igreja que ora, que se importa, que chora,
que contribui, que divide, né? E que espera. Estamos em um tempo, irmãos, que não há mais possibilidade, não existe mais igrejona nem igrejinha. Não existe mega igrejas com mega igreja da comunidade. Agora é a igreja. Ninguém mais pode sair de casa. As coisas fomos nivelados. O que nós temos e sempre tivemos e esquecemos, o que nós temos é a palavra, a comunhão e a esperança. Os templos estão fechados. Cadê as grandes estrelas do Evangelho que moviam pessoas aí aos templos? Onde estão os grandes pregadores que moviam as pessoas a sair da sua casa para ouvi-los? Eles estão como nós, sem poder fazer nada. Porque pessoas, homens, sistemas, toda estrutura não é nada diante do que nós estamos vivendo.